Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com nosso espírito cooperativo em alta, iniciamos para você mais uma resenha do cooperativismo e agronegócio. Vejam os principais assuntos de hoje. Regularização fundiária de imóveis rurais no Planalto Central pode ter solução. Bancos digitais e cooperativas de crédito são tema de comentário no quadro Temática. A história de um jovem que está em busca de qualidade de vida no campo. E as cooperativas de crédito são parceiras dos associados em momentos de crise. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A grande dor do produtor rural do Distrito Federal é a falta da regularização da terra sobre a qual cultiva. Este assunto teve mais um desdobramento com um novo projeto de lei. Mais detalhes vamos saber agora com o repórter do programa Tribuna Rural, Mário Benisti. A regularização fundiária é um tema de muita discussão no segmento rural do DF. Inclusive, o assunto já foi tema de debate realizado pelo Tribuna Rural. Agora, parece que essa situação está prestes a ter uma solução. Um novo projeto, elaborado em conjunto pelas Secretarias de Agricultura e de Projetos Especiais e pela Terracap, já tramita na Câmara Legislativa. O grande inimigo hoje da regularização rural se chama falta de acertamento fundiário e registral. Ou seja, é necessário que a Terracap, em conjunto com os outros órgãos envolvidos, como por exemplo os órgãos ambientais, possa fazer a criação de lotes após o acertamento das fazendas na macrozona rural. Esse acertamento deveria ter sido feito décadas atrás. Esse projeto está trazendo a obrigação de a Terracap realizá-lo, juntamente com a Secretaria de Agricultura, até 31 de dezembro de 2023 e, principalmente, está alocando recursos para que essa regularização, através do acertamento fundiário e registral, aconteça. A regularização fundiária é um anseio antigo dos produtores e, caso a proposta seja aprovada pelos deputados distritais, mais de 5.000 estabelecimentos agropecuários poderão ter suas documentações regularizadas, o que pode alavancar ainda mais a produção agropecuária do DF. Houve alguns atrasos na entrega desse processo, recebemos aqui há poucos dias, mas nós vamos dar celeridade. A nossa ideia é votar esse projeto ainda no mês de novembro. A nossa expectativa é que na primeira quinzena de novembro a gente já tenha esse processo tramitado em todas as comissões, alterado o texto da forma que precisa ser alterado e fazer a discussão em plenário. Então, creio que na primeira quinzena esse processo já deve estar para a sanção do governador. Caso o projeto seja aprovado, a regularização dos estabelecimentos rurais será feita em 2 etapas. A primeira fase dessa regularização se dá através de um contrato de concessão de uso, especialmente para aquelas áreas em que a fazenda ainda não tem o acertamento fundiário registral, em que o lote que está ocupado não está criado. Quando se faz, no primeiro momento, essa concessão, aquele instrumento vincula aquela área, aquele ocupante histórico, aquela família ocupante histórica, ou aquela empresa, ou aquela igreja ocupante histórica. E num segundo momento, quando for feito o acertamento fundiário registral pela Terracap, com a criação vinculada daquele lote, aquele lote será oferecido para aquela família, para aquela instituição, para aquela empresa que ocupa aquele determinado local. Hoje, um dos maiores obstáculos para quem produz no DF é ter total segurança jurídica para investir na terra. Quanto aos empecilhos que os produtores têm na atualidade em relação aos imóveis em situação irregular, podemos dizer que o principal empecilho é a insegurança jurídica. Ele não tendo um contrato, não tendo nem mesmo como válido um contrato de concessão de uso, se ele não proceder ao processo de regularização, mesmo nessa forma que não é a ideal, mas é a que nos é oferecida agora, ele tem uma insegurança total quanto à sua atividade. A qualquer momento ele poderá ser despejado ou sua área poderá ser destinada a outros. Então,
Na atualidade, esse é o maior empecilho. Para a classe produtora, o projeto em tramitação não resolve por definitivo a regularização fundiária. Porém, o legislativo local mostrou estar empenhado em aprovar um projeto que dê total segurança para os produtores. Com o projeto de lei em discussão na Câmara Legislativa, que vem alterar a Lei 5.803, o produtor não terá a posse definitiva das suas áreas, embora ele terá a sua situação medianamente regularizada, no sentido de que, a partir de 2005, os contratos de arrendamento ou de concessão de uso foram considerados imprestáveis, inúteis, não legais, porque não foram objetos de licitação. Essa lei 5.803 e esse projeto de lei que agora está em discussão visa adequar, regularizar essa questão dos contratos de concessão de uso que anteriormente eram de arrendamento, que não passaram pelo processo de licitação. Isso porque foi criada uma lei, a Lei 12.024, de 2007, que estabeleceu que as áreas públicas de propriedade do GDF e da Terra Cap poderiam ser cedidas. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E o tema de hoje, no comentário do presidente do Sicoob Central, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rui Schneider da Silva, são os bancos digitais e as cooperativas de crédito. Como analisar as facilidades e garantias oferecidas? Hoje eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas a respeito de pessoas que se associam à cooperativa de crédito e pessoas que têm conta corrente em bancos digitais. Nós já temos vários bancos digitais no país e que atendem sem taxa, dizem que não cobram nada e faz financiamento, faz operações totalmente digitais ou seja, a pessoa não tem despesa nenhuma através do seu telefone e ela opera com um banco. As cooperativas, elas são regidas pela Lei 5764/71 e elas têm uma cota capital que a pessoa tem que pagar, entre aspas, quando entra. Mas essa cota capital, quando o associado sai, ele recebe ela de volta, essa taxa. E essa cota capital que ele paga, ele recebe, às vezes, com correção monetária, com devolução de sobra das assembleias, e nunca é o mesmo valor, sempre muito mais do que ele contribuiu quando entrou. De resto, as cooperativas hoje operam com cartão de crédito, com tudo que os bancos digitais têm, tudo que os bancos digitais têm. E também tem cooperativas que não cobram taxa nenhuma, né? E agora nós operamos com o Pix, que você não paga nem TED, nem DOC, nem taxa. E então, não tem quase diferença. E as cooperativas hoje, 85% dos clientes das cooperativas hoje já operam digitalmente. Apenas presencialmente 15%. O que são? São aquelas pessoas que estão no interior, ou agricultores, ou gente que não está muito familiarizado com a parte digital. Mas as pessoas novas, principalmente os jovens que estão entrando agora no sistema financeiro, eles podem entrar tranquilamente para as cooperativas, que a taxa vai variar até R$20, e essa taxa, diga-se de passagem, essa taxa é sua. Quando você disser assim, não, eu não quero mais ser sócio da cooperativa, eu quero sair de sócio, você vai receber essa taxa de volta com as correções e com as sobras que forem acrescidas. Esse esclarecimento é bom dar, porque tem muita gente que diz assim, eu vou para o banco digital, que lá eu não pago nada, lá eu não tenho taxa nenhuma. Nas cooperativas também acontece isso. Só que tem essa taxa que é a lei que manda a gente cobrar, mas também devolve quando a pessoa sair de sócio. Então, é importante dizer isso, porque tudo que os bancos digitais têm, as cooperativas de crédito têm, e muito mais. Nós temos agências que nós podemos atendê-lo presencialmente, se você quiser se associar e participar de uma cooperativa de crédito. Quando, através do banco digital, você não tem. Ou você atender digitalmente, ou você não tem para quem chegar e conversar.
E nós temos as agências das cooperativas, temos associados, nós temos funcionários, temos o conselho de administração aptos, capacitados para lhe atender. E tem todo o portfólio de produtos que os bancos financeiros têm. Então, minha gente, na hora de se associar digitalmente, lembre-se, cooperativa de crédito também é uma boa opção. Veja o que teremos a seguir no próximo bloco. A história de um jovem que está em busca de qualidade de vida no campo. E as cooperativas de crédito são parceiras dos associados em momentos de crise. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Uma boa notícia agora para quem busca alimentação saudável. Santa Catarina, para quem não sabe, já é o 4º produtor nacional de alimentos orgânicos e a região sul destaca-se nesse cenário. Arroz, frutas, hortaliças sem produtos químicos
são colhidos nas propriedades rurais e conquistam cada vez mais consumidores. Hoje você vai conhecer a história de um jovem que busca qualidade de vida no campo, com a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Este é o André, 33 anos de idade, muita disposição e amor para trabalhar com a terra, com respeito e a certeza de que é preciso manter o equilíbrio do ecossistema. A lavoura, onde André cultiva hortaliças orgânicas, até pouco tempo se restringia à produção de fumo. Hoje, repolho, alface, brócolis, couve e rúcula crescem bonitos e saudáveis. A ideia de implementar a agricultura orgânica nasceu junto com os técnicos da EPAGRE. André procurou o escritório de extensão rural em Araranguá e ali a semente da agroecologia começou a germinar. A produção orgânica ela é muito bem vista pela não ter rejeição e ser saudável, né? Então o sistema orgânico ele é mais difícil de produzir, tem os seus desafios, né? E é mais demorado também. Talvez por isso que alguns produtores não queiram. Mas essa questão de ser natural, demorar, é a saúde do ser humano. E o mercado? É bom, André? Tem muita procura? O mercado orgânico, sim, né? Tem bastante procura. A cooperativa do Sombrio incentiva os produtores a conseguir esse selo orgânico, né? Porque a procura é grande. Nas cidades grandes e até nas cidades mais próximas ao interior também tem bastante. E você pensa um dia ampliar ainda mais essa tua área? A gente pretende crescer, né? A gente começando, a gente quer crescer. Hoje são 2 hectares certificados e conforme isso for andando economicamente, né? A gente vai caminhar junto. O agricultor aqui, ele começou a produção esse ano. Então, a extensionista rural da EPAGRE, Luciana Ferro Schneider, acompanha de perto a produção orgânica e mostra ao André, na prática, as melhores técnicas para produzir sem depender de produtos químicos. Existem várias soluções eficientes que conservam as propriedades do solo e garantem boas colheitas. A gente trouxe para a propriedade várias culturas diferentes para o André avaliar dentro do manejo dele qual que ele gostaria de se adaptar para fazer o plantio direto das hortaliças. Então aqui a gente está numa parcela de aveia, ela ainda não está pronta para fazer a rolagem, mas é bem importante os agricultores avaliarem dentro da propriedade não só uma cultura, colocar várias culturas e de inverno principalmente, né, que começa a primavera, eles vão conseguir rolar essa matéria aqui, esse material e plantar as hortaliças direto na cobertura verde. Dentro do sistema de plantio direto é super importante uma forma que o agricultor tem que achar de como rolar esse material verde, essa matéria verde que ele vai plantar. Aqui na propriedade do André é utilizado um rolo-faca, que ele adaptou, né? Ele viu vários modelos que a gente mandou para ele, conversou e ele adaptou, já tem adaptações que dá para fazer ainda. Então é uma adaptação do agricultor para simplesmente rolar esse material e o material vai se assentando no solo e ele vai depois plantar em cima desse material. E aqui a gente pode observar ainda a aveia palhada aqui no terreno, né? Isso, essa palhada da aveia, ela propicia um conforto térmico para as plantas que vão ser plantadas, né, para as hortaliças, para as minhocas, para os organismos, e ela também propicia que a planta ela se desenvolva muito melhor, porque promove uma reciclagem dos nutrientes. Então todos os nutrientes que estavam na aveia, que a aveia absorveu, eles de alguma forma acabam voltando para o solo, acumulando matéria orgânica. Então a gente sempre fala que é muito importante ter a palhada para a produção, né? O sistema de plantio direto de hortaliças hoje, ele é uma necessidade para aqueles que querem produzir bem no nosso clima, né? Clima tropical, quase tropical, né? Porque o solo ele pede a cobertura morta, ele pede as raízes das espécies de adubação verde que alimentam os micro-organismos, as minhocas. É um sistema que é inteligente, né? Que imita a natureza, né? Qual é o sistema de irrigação que o André utiliza aqui na propriedade? Ele usa um sistema de irrigação por gotejamento. Então as gotas elas caem direto no solo, não caem na planta, né? É um sistema que foi todo planejado para o sistema de hortaliças, então são bastantes fitas gotejadoras. O tempo de rega dele é bem curto, são de 12 a 14 minutos que ele fica irrigando.
A propriedade está dividida por setores, então ele liga um setor, não liga o outro. Ele consegue programar. É um terreno muito arenoso, então ele não teria como produzir hortaliças sem a irrigação por gotejamento. Hoje é um dia especial para o André. Ele está recebendo o grupo da Ecovida para uma vistoria da propriedade e busca da certificação. Esta é uma etapa fundamental para a conquista do selo orgânico. Essa propriedade tem um acompanhamento dos outros agricultores do grupo local, né, que orientam, e geralmente a gente só vai pedir a certificação por um proprietário quando realmente ele estiver entendido e inteirado das normas, das diretrizes, tanto da rede Ecovida, como a própria condição da propriedade que dá a ele ao certificado de propriedade, como eu digo, com cultivo orgânico, que é fornecido pelo MAPA, né, o Ministério da Agricultura. Os pequenos e micros empreendedores brasileiros foram os mais impactados pela pandemia. Com o isolamento social, muitas empresas descapitalizadas tiveram que fechar as portas e demitir funcionários. Só que nem todos. Por aqui, os associados das cooperativas de crédito, por exemplo, conseguiram dinheiro extra para salvar seus negócios. O Sicoob Central, que administra dezenas de cooperativas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, foi a salvação de muita gente, como já ouvimos até no comentário do Rui Schneider da Silva, presidente do Sistema Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E é disso que vamos falar agora, na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. No Brasil, as micro e pequenas empresas respondem por quase 30% do PIB, o Produto Interno Bruto. É um valor considerável. Além disso, segundo pesquisa do Sebrae, elas são responsáveis pela metade dos empregos formais do país. E foi esse universo gigantesco que viveu momentos de incertezas durante a pandemia. Quem não fechou as portas ficou muito perto disso. Aí, para evitar um colapso, o governo decidiu liberar linhas de crédito. Para muitas empresas, não fosse a atenção do Sicoob na liberação de recursos, muitos empregos teriam sido eliminados durante a pandemia. Isso é fato. Mas graças à mão generosa do cooperativismo de crédito, as estruturas continuaram funcionando, os empregos foram salvos e a vida empresarial está seguindo seu fluxo normal. Segundo o gerente de negócios do Sicoob Central, D'Angelo Dalla Rosa, em 13 meses, o aumento na liberação de crédito superou os 39%. Foram mais de 300 milhões disponibilizados. E isso salvou a vida de muita gente. Nesse momento que o associado precisa, né, a gente, como a gente sempre diz, a gente se fortalece na crise. Então a gente continuou e até ampliamos o nosso volume de liberações de crédito para os associados do Sicoob, seja ele pessoa jurídica, pessoa física, a gente manteve o nosso nível aí de liberações. O empresário chegou aqui preocupado? Todos nós preocupados, né? Há mais de 6 meses aí, quando inclusive a gente teve o Banco Central, que é o nosso regulador, permitindo a gente fazer as prorrogações de operações, isso sem dúvida traz um ponto de interrogação gigante. O que vai acontecer? Nós vamos receber, né? Mas, como a gente sempre fala, o Sicoob sempre teve uma proximidade muito grande com o associado tomador e a gente conseguiu, então, manter aí isso e continuar com as liberações até acima da média do sistema financeiro nacional. Você acha que isso fortalece a relação cooperativa-associado? Eu acho que é uma obrigação nossa, né? A gente fala que a gente quer que o associado tenha o Sicoob como a sua principal instituição. O Juarez, dono dessa rede de pastelarias em Florianópolis, só continuou de portas abertas graças ao crédito contratado. Em 35 anos de atuação, esse foi o pior momento da empresa.
Mas graças aos recursos do Sicoob, os empregos foram salvos. Se não fosse o crédito, durante a pandemia, muitos tinham fechado as portas. Eu, inclusive. Porque além de ficar 30 dias fechado, teve que pagar os funcionários, os fornecedores. Então, principalmente a cooperativa, onde eu tenho conta, antes do Pronamp, eles já fizeram crédito da folha de pagamento, né? Para pagar a folha de pagamento, outro de giro fácil, direto no caixa, tudo com juro bem baixinho. Se não fosse esses créditos aí, não sei como é que... Hoje a gente está sobrevivendo só por causa dos créditos que a gente teve, senão só com o movimento da parcelaria não tinha como sobreviver. Então dá para dizer que foi uma segurança para pensar no futuro, pós-pandemia? Sim, segurança, tranquilamente. O Seu Décio também foi salvo pela liberação de crédito. Com o dinheiro, o estúdio fotográfico se manteve aberto, os fornecedores foram pagos e os empregos mantidos. Para nós significou a sobrevivência. Não fosse esse crédito, nós teríamos que ter fechado a loja, sem dúvida. Foi essencial, foi vital. Veio na hora certa? Veio na hora mais do que certa, na hora H, como se diz, né? Com certeza. E nesse momento, já dá para sentir melhoras um pouco? A gente sente que está voltando aos poucos, né? Voltando ao normal, mas ainda a gente não conseguiu chegar aos 100%. Ainda estamos com bastante dificuldades, né? E com esperança de que dias melhores, né, venham por aí. Mas pelo menos a estrutura está mantida, né? A estrutura está mantida, com dificuldades, mas estamos aqui. No Brasil, através do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o Sicoob liberou mais de 2 bilhões de reais. Dinheiro que salvou a vida financeira de muita gente. E com esse exemplo das cooperativas de crédito sendo parceiras dos empreendimentos em dificuldades na pandemia, vamos encerrando o nosso programa de hoje, deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.